Oi, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao evento. Enfim, não estamos compondo mesa para evitar algumas formalidades, até porque não temos cerimonial. Mas é isso, essa é a nossa terceira mesa do dia. Depois a gente ainda tem mais uma. Queria agradecer desde já aos nossos painelistas pela participação, pela disponibilidade de estar aqui. E, sem muito mais delongas, passar a palavra para o Dario Durigan, que é hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda e, enfim, parceiro de empreitadas franciscanas aí já há algum tempo. Muitíssimo obrigada, Dario. Obrigado, Marcela. É um prazer voltar aqui a essa casa como antigo aluno. Eu sempre gosto muito. E ainda mais nesse evento anual. Enfim, acho de extrema importância e muito... Já acompanhei o evento de outra posição e é uma honra estar aqui, podendo mediar essa mesa com as debatedoras super qualificadas. Estou aqui com a Camila, com a Cristiane, com a Letícia e com a Lenisa. Nós vamos passar a palavra em torno de 12 minutos, se foi isso mesmo, alguém me confirma depois, para que cada uma faça uma fala inaugural e depois eu mesmo farei perguntas e a gente abre conforme o tempo para a pergunta da audiência também. Podemos fazer pela ordem? Camila? Pode ser? Então, com a palavra, Camila, por favor. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada, Amanda, Gabriele, obrigada, Marcela, cumprimentar a mesa. Eu tenho um prazer imenso em receber esse convite, obviamente, como uma expressão feminina da minha parte. É curioso, porque eu posso dizer que talvez esse tenha sido o convite mais difícil que eu tenha recebido nos últimos tempos, porque, como expressão feminina, é difícil falar de mim. E, além de tudo, é difícil falar sobre o que não é da minha área. Então, toda vez que eu fui convidada a falar sobre questões feministas, né? Enfim, eu sempre dizia às minhas amigas, não, chama alguém que é especializado na área, né? Que vai ter estatísticas e vai ter, que não são só impressões pessoais minhas. Então, eu acho que é um pouco inaugurando assim, já revelando, né, um pouco a temática da gente, como a gente enfrenta os nossos desafios, né? Falar sobre mim e falar sobre o ser feminino é difícil, é mais difícil do que falar sobre o que a gente conhece, o que a gente estuda, o que a gente faz, enfim. Mas também é importante, eu acho, abrir esse espaço, enfim, acho que a importância já está muito mais que definida, né? Mas é também importante falar sobre a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica não é tão conhecida, assim, invariavelmente eu escuto, o que você faz além de dar aula, né? Então, eu acho que é interessante explorar um pouco isso. E, obviamente, um prazer estar na São Francisco pela primeira vez. Eu sempre ouvi, ao longo desses últimos muitos anos de experiência no Antitruste, ouvi, enfim, é a casa, uma das casas do Antitruste, né? E a minha primeira vez aqui de contato com vocês. Eu queria explorar muito rapidamente assim, de onde que veio o meu desejo pela carreira acadêmica, né, e o meu interesse pela área. Então, dentro do campo... Bom, eu estou aqui como um outsider, né, porque estou falando como economista, então, dentro do campo da economia, microindustrial era o meu objeto de desejo muito cedo. E aí, jovem na faculdade, lá pelos anos 2000, 2001, tive uma disciplina com a professora Lucilena Salgado, ela estava voltando do CAD, e aí, novamente, traz a importância de eventos como esses, né? As mulheres inspiram, então eu assisti aquela aula, enfim, vários casos, aqueles casos da época, né? A Ambev sendo apresentada por ela, e casos de exclusividade, daquele roteiro lá do início dos anos 2000, e aquilo me encantou, e por ali eu fui seguindo estágios em docência, a ideia de que ensinar me dava muito prazer, né? A ideia de que você se especializar e poder ter tempo para se dedicar a estudar cada vez mais um tema específico também. E aí fui me enveredando, um prazer absoluto em ensinar, né? Fui enveredando numa perspectiva de aprofundamento do tema, né, de defesa da concorrência. Eu fiz o mestrado, enfim,
quando eu fui para a UFRJ, lá na UFRJ, tive uma ideia ainda mais ampla do que é do que é o fazer acadêmico, né? É um instituto grande, tem mais de 100 pesquisadores, tenho ex-alunos na plateia, inclusive, e aí a gente, enfim, tive contato com a experiência, com a especialização da área, né? Do instituto muito, muito forte em economia industrial, inovação, e aí ampliou ainda mais o leque de interesses, né? Regulação, inovação, energia, né? Mas foi quando eu fui para a CEAI que eu sedimentei, falei assim, não, é isso mesmo que eu quero fazer, quero estudar concorrência e política de defesa da concorrência. Trabalhei 1 ano na CEAI e aí a UFRJ sinalizou a possibilidade de eu ir direto para o doutorado, por conta dos desempenhos, né? Tinha lá uma regra de acesso, que se tirasse tudo A, enfim, aquelas coisas. E aí eu fui pedir para sair da CEAI e enfrentei o doutorado pela frente. E daí foi um pouco de dia após dia, batalhas diárias, né? de estudo, enfim, de foco, de concentração e de dedicação à área. Depois tive a possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, né? Em Washington. Então, ali foi também muito importante para mim, porque abriu uma outra vertente, que era a possibilidade de ter contatos com, além de professores, né? Fiz entrevistas com pessoas especializadas da área, enfim. Fui supervisionada pelo Jonathan Baker, e aí, enfim, voltei com o espírito e uma decisão de que queria ter uma carreira acadêmica, fiz um concurso e fui ser professora da Rural, da Federal Rural. E logo depois da defesa do doutorado, fui convidada para ir para o CAD, né? Assumir o cargo de economista-chefe adjunto. Enfim, acho que a gente tem assim uma coisa interessante da academia, né? Essa possibilidade de transitar, né? Transitar entre o acadêmico e a possibilidade de influenciar a política pública é uma facilidade que acontece. Então, a experiência no CAD foi muito importante para mim nesse sentido. Além de ter sido um momento de uma atmosfera institucional maravilhosa, né? Acho que todo mundo que viveu aquilo tem um pouquinho daquilo no coração, né? Ficou carimbado no coração, aquela luta por fazer a lei acontecer, né? E todas as mudanças institucionais que a gente viveu ali, suado, enfim, foi maravilhoso, sob o ponto de vista de experiência profissional e de vida. E aí, depois, eu tinha assumido o cargo de economista-chefe, e alguma coisa como 6 meses depois, a UFRJ me chamou e falou assim, Camila, subiu uma vaga, se você quiser, você entra aqui dando quadro dos professores. E eu falei, putz, tem que ir. Tem que ir, porque já estava lá atrás definido que esse era o plano A da vida. E aí, enfim, fui. E desde então eu estou lá, vivendo essa vida de carreira acadêmica. Quando eu saí do DE, né, eu tinha uma certeza assim, que estava faltando um espaço de estudos e pesquisas em economia do antitruste, em economia da concorrência. Né? O Instituto de Economia tinha pessoas muito experientes na área, até mais experientes que eu, inclusive, né? O Pondé, enfim, João Luiz Pondé, que atua na área desde o começo da lei em 94, o Prado, que já tinha sido conselheiro, o Pontual também, todos homens. Não, na verdade tem a Tereza, a Maria Tereza, que também é professora do grupo, e eu tinha ali aqueles professores, eu falei, gente, vamos montar um grupo de pesquisa. Então, a gente montou um grupo no qual eu dedico muitas horas e que me faz muito
enfim, que me acrescenta muito, me possibilita muito, e assim nos acrescentamos juntos, né? Uma parceria muito forte que a gente tem de fazer pesquisa, formar alunos e trazer o tema da concorrência para dentro do estudo de economia, né? E aí, o que é esse fazer acadêmico? Basicamente, acho que todo mundo, quem não conhece, talvez valha a pena dizer, né? Que envolve mais que as aulas, né, após as orientações, as bancas, as publicações de artigo, os projetos de pesquisa, enfim, as participações em congresso, o estabelecimento de redes internacionais, nacionais, e as atividades também administrativas, de comissões, enfim, cargos de direção, gestão universitária, né? E, pontualmente, eu faço estudos externos, a UFRJ, participo na elaboração de pareceres em casos também. Agora, eu acho que o ponto principal de tudo isso que eu estou contando é o que talvez vem de ser mulher, né, nessa jornada aí. Eu estava comentando no almoço, né, que a gente teve o painel antes, e aí eu ouvi o painel e eu me emocionei como todas e todas, imagino. E, obviamente, o pensamento feminino me veio à cabeça, né? Meu Deus, o que eu vou falar depois de tudo isso? O que não tenho nada de novo para trazer, não tenho nada de bom para falar. Ai, não, né? Aquele pensamento feminino, né? Nossa, do julgamento, né? O julgamento primeiro, né? O que eu posso falar para não ser além de um exemplo daquelas maravilhas todas que a gente ouviu, né? E eu não vou me esforçar em não ser um exemplo, porque nós todos somos um exemplo, isso só significa que o painel era bom e não que a minha fala não acrescenta, né? O painel foi excelente. E só o fato de eu ser um exemplo e ter me identificado só justifica, só traz a razão de que a leitura de que a gente fez ali do painel é isso mesmo, né? A gente se emociona porque a gente se identifica. Ou se identifica com a dor do outro também, que é muito importante, ou da outra, né? Eu acho que a economia... eu vou trazer um pouco, talvez, as especificidades do meu caso, né? A economia é um ambiente muito masculino, né? A gente tem por volta de 30% de mulheres na academia hoje. Na pós que eu coordeno, que é o programa de pós-graduação em economia, a gente tem em torno de 25% de mulheres entre os alunos. Dos docentes também, 30%. Né? E aí o curioso, que eu acho que também é uma percepção geral, né? Eu tinha, há muitos anos atrás, né, a ideia de que eu atuava e agia e atuava e vivia o ambiente masculino com uma certa naturalidade, como se eu tivesse acostumada. A palavra acostumada já traz um certo desconforto, né? Eu estou acostumada ao desconforto. Eu sabia que existia algum desconforto, mas eu não tinha evidente para mim o que era o desconforto. E talvez eu dizia que eu era acostumada porque, talvez para defesa, né, como a gente falou nos últimos, como foi falado no último painel, talvez por defesa eu me inseria naquele discurso, né, achava da graça das brincadeiras, fazia cara de paisagem. Enfim, obviamente me irritava profundamente com o assédio que eu sofri, muitas vezes, enfim, com as coisas mais incomodativas diretamente, né? Porque também eu não acumulo preconceitos, né? Então, além do feminino, talvez eu pudesse ter esse lugar porque não tinha ali outras questões ainda marcadas. Mas isso não significa que era fácil, né? E na verdade, os últimos 10 anos assim, que envolveram a minha maternidade, né? Hoje eu sou mãe de 3 filhos, então envolveram a minha maternidade e também o contato com as jovens universitárias e com as minhas amigas que militam, né? Que militam, a gente pode usar essa palavra, que militam, né, nessa causa, né? Ouvir delas e ouvir coisas como a gente ouviu hoje, né? Me fez perceber que, na verdade, muito daquilo que eu sentia e as minhas dificuldades e os meus desesperos internos
estavam, de alguma maneira, representados no contexto que a gente vive, que a gente enfrenta, né? E a gente enfrenta até hoje, né? Talvez com menos tolerância, talvez pontuando mais os nossos limites, né? Talvez por uma questão de ter amadurecido e se permitir fazer isso também, né? Com um pouco mais de resistência, né? E também, sem sombra de dúvida, bebendo na contribuição das pessoas que lutaram por isso, né? Então, eu acho que essa constatação, né, foi uma constatação da minha geração. Assim, quem tem 40, 50 anos se viu nesse lugar, né? Todo mundo aqui, eu imagino que escreveu, à sua maneira, um capítulo de autoconhecimento. Então, aquilo não era problema meu. Ai, ufa, não era problema meu, é problema de todas, né? Ou não é problema das mulheres, é problema nosso, né? Umas mais, outras menos, enfim. Então, acho que a gente já comentou sobre isso no outro painel, né? A gente não tinha ideia da profundidade do impacto que é o machismo na nossa vida, naquilo que a gente sente, no como a gente se comporta, como que foi cerceado as nossas oportunidades, etc. Né? E olha lá, isso da fala de uma mulher que, de alguma maneira, estava... Claro. De uma mulher que estava num lugar de alguns privilégios, né? Então, eu acho que, assim, para ser rápida, depois a gente faz eu falo da questão da mulher na academia, né? Então, essa ideia, né, da autocobrança, do perfeccionismo, do medo, né, que vem de criança, a nossa ideia de vencer o estereótipo, né, de batalhar, de sempre trabalhar dobrado para vencer o estereótipo, né, isso causa prejuízos, causa atrasos, sem dúvida, causam marcas, né, de vencer o olhar do outro, de poder ser mais do que o outro espera de você, né. E o papel de atribuir, o papel atribuído às mulheres a ideia de ser cuidadoras, né. E aí, tem mais 2 minutinhos? Como toda professora, eu gosto de falar muito. Mas eu vou me conter. Eu acho que esse papel das cuidadoras, né, de novo, o que tem diferente na academia, né? A academia reforça essa questão do peso e da ideia do perfeccionismo, porque naturalmente um ambiente de rigor, né? É onde se espera que você seja muito inteligente, que você tenha coisas muito boas para falar, que você sempre seja perfeita, né? E que, enfim, não tem espaço para erro, já que você ensina, não tem espaço para erro, né? E além disso, tem a questão do produtivismo, né? O produtivismo ele não é ponderado pelas especificidades, né? Então, se você é mulher ou se você é homem, você tem que produzir no mesmo espaço, né? E, enfim, a maternidade é um problema, necessariamente, porque interrompe esse processo, esse fluxo contínuo de produção acadêmica. Além do que, eu não sei se vocês experimentam isso, mas, assim, pelo menos umas 15 vezes por dia, como é que está o seu filho? E, raramente, como é que está o trabalho que você está fazendo, que legal, vamos trabalhar junto, como é que vamos puxar esse fio, fazer um network. Então, para no como é que estão os seus filhos, né? E a outra questão que eu acho que depois a gente pode ir um pouco mais com mais detalhe é a ideia do que tem na academia, pelo menos na economia, eu posso dizer, não sei como é que é no direito, a ausência de hierarquia, né? A ausência de hierarquia e a falta de equipe traz para o gênero uma ideia de que talvez a variável ser mulher indique aquele que eu posso escolher, aquela pessoa que eu posso escolher para fazer determinadas atividades que eu não gostaria de fazer ou que outras pessoas não gostariam de fazer, mas que são necessárias. Isso acontece muito, e isso é muito piorado, né? Muito piorado pelo fato de que nas universidades públicas a gente tem um corpo de técnicos muito reduzido, que significa que, na prática,
a gente vai entrar num cenário de que mulheres fazem funções de secretariar, de recepcionar, de organizar, fazer organização de eventos na ativa, né, ali no miúdo do evento, né, e que tira espaço, obviamente, tempo de reflexão de coisas mais densas. Enfim, depois eu falo um pouco mais, porque senão vocês vão me matar, mas a gente deixa para as perguntas e para as questões. Boa tarde. Boa tarde, Dario. Cumprimento toda a mesa, é uma honra estar aqui com vocês. Antes de a gente fazer o painel, houve uma troca de e-mail com um pouco de histórico de cada um. Eu me senti mais honrada ainda de estar nesse painel. É um prazer estar com todos vocês. Preferia conseguir olhar para essa plateia. Eu não pude estar de manhã, então não vi o painel de diversidade, mas ainda é sintomático. Quando a gente olha, quando a gente vê o gênero aqui, já é possível ver um pouco mais, e aqui a gente tem mais mulheres do que homens, eu olhava enquanto escutava a Camila, mas a gente ainda vê muita oportunidade pela frente. E acho que quando eu olho para os desafios de gênero, e aí entrando um pouco na minha história, acho que eu vejo isso. Você falou de uma coisa que me lembrou, que acho que um dos elogios que meu pai me fez quando eu era criança, que eu achei o máximo, foi que eu tinha a alma masculina, porque era uma pessoa descomplicada, objetiva, não tinha mimimi. E naquela época eu achei um grande elogio. Carreguei, lembrei, guardei. E depois isso virou uma violência na minha cabeça. E acho que ao longo da carreira, algumas mulheres, pelo que eu presumo aqui, só pelas carinhas de idade, já passaram mais por isso, outras menos. Mas a gente já recebeu vários elogios que, no fim, são minando você de alguma forma, né? E ele começa lá de trás. E a gente, muitas vezes, quanto mais consciência a gente toma, e aí eu acho que isso vale para a diversidade plena também, quanto mais consciência a gente toma, mais a gente sofre por aquilo que a gente aceitou antes e muitas vezes se culpa por não ter reagido. Você falou de negócio de... E acho que tem eu estou indo aqui no conceitual antes de entrar na história, mas acho que são alguns pontos que permeiam a história toda. E um deles, esse primeiro é o de elogio, o outro é a forma como as formas que minam a gente chegam, né? Então a piada para mim é sempre a pior, porque se você ri, você concordou e você se odeia no momento em que você termina a risada, ou durante a risada. E se você fica séria, você não tem senso de humor, você não pertence. Então, é muito complicado. Eu acho que hoje a gente já vem conseguindo se posicionar mais. Hoje, eu sou vice-presidente jurídica e de compliance da Ambev. Eu sei que eu tenho uma posição que me privilegia no sentido de me posicionar. O cargo, bem ou mal, quando eu assumi esse cargo, eu fiquei... muito, pessoal, gente, tudo. Tem aqui uma turma que trabalha comigo, sabe disso? Eu falo, é normal, é o mito do cargo, isso não quer dizer, não quero distanciamento e tal. E aí, uma mulher que trabalha próxima a mim veio para mim e falou: para de disposicionar o cargo, porque você atrapalha a gente. É uma batalha para chegar aqui e você fala, isso é normal e tal. Não, não é normal. Fala que é difícil. Fala, porque isso é importante para quem está vindo atrás. E é importante para você mesma. Ela me falou, eu falei, não, Thaís. Depois eu voltei para ela no dia seguinte e falei, Thaís, você tem toda a razão. Eu preciso, mas acho que o que a Camila falou no início, a dificuldade de falar de mim mesma. Eu estou aprendendo no mundo corporativo, a gente é obrigado, talvez, não em sala de aula, eu também dou aula no INSPER, mas não em sala de aula, mas falar mais, falar para a equipe, aí você vai aprendendo a contar de você, mas é um constrangimento. Você dizer, consegui, cheguei. E acho que eu comecei já pensando, I'll prove them, ou eu vou mostrar para a turma que eu posso. Então, eu fazia a faculdade de economia de dia, na Unicamp, e de direito à noite. Então, já cheguei com aquela coisa o título te protege, né? As pessoas falavam, ela está chegando aqui, mas tem 2 faculdades, né? E aí já vem com um esforço extra. E acho que ao longo do tempo eu também, eu trabalhei eu fiz advocacia voluntária pro bono já no início da minha carreira, eu sempre tive muito uma vinculação com
com a responsabilidade social, mas eu acho que é mais que a responsabilidade, é o prazer que eu tenho nos diferentes contatos. O meu filho me trouxe isso uma vez, que ele falou, no fim, quando a gente faz essas coisas, a gente também está fazendo por nós, em primeiro lugar, não é em primeiro lugar pelo outro. E é verdade, porque se você se sente gratificado, na verdade, o primeiro que está sendo é você. E aí eu trabalhei na Procter & Gamble, na área financeira, e depois fui para a Ambev, onde eu trabalhei na área financeira e na área jurídica. São duas áreas. A área jurídica já vem tendo cada vez mais mulher, a área financeira ainda está mais atrás, principalmente nas posições de liderança. E aí, quando eu entrei na Ambev, eu trabalhava numa área em que só tinha homem. Passei muito. É um setor muito masculino, né? Historicamente, o setor de bebidas. E aí você entra naquele de achar qual é o seu equilíbrio entre pertencer, estar lá. Eu escutava muitas vezes, você é brother já, a gente fala de tudo com você e tal. E eu ouvia realmente todas as histórias, sabia ali, na hora que chegava em festa que tinha alguma esposa de um de outro, eles começavam a ficar tensos, porque era a pessoa que sabia todas as histórias. E isso, eu acho que ao longo do tempo eu via, sabe, comentários sobre, vinha uma mulher falar de um tema, ela saía e falava, essa daí bonitona, fazendo já aqui, ajustando para o ambiente. Mas assim, já é um negócio complicado, mas ao mesmo tempo eu não tinha o desconforto que eu teria hoje eu me posicionaria, eu não tinha, eu aceitava uma parte disso. E depois eu fui percebendo mais. E, de novo, conforme eu percebi, eu me sentia culpada de não ter rido. Aí eu comecei a achar a estratégia, e aí um pouco sozinha, por falta de outras mulheres em condição semelhante, e algumas que estavam em posição equivalente à minha, eram muito masculinizadas. Masculinizadas no sentido estereotipado do patriarcado, tá? E não era o que eu queria. E também eu tinha vontade de ter uma família, de ser uma mãe presente, de ser uma executiva competente. Eu queria tudo, não queria assim, mais ou menos. E aí a verdade é que quando a gente começa, e eu tive meu filho, voltei, aí eu me achava uma mãe perfeita, uma executiva imperfeita, e aí eu fui aprendendo que ser imperfeita fazia parte, e essa é um aprendizado doloroso, não foi fácil. Na hora que eu estava trabalhando, eu me sentia culpada porque eu não estava em algum momento específico do meu filho e vice-versa. Depois eu comecei a encontrar um pouco do que era o meu não negociável. Então, a hora que eu eu quero ir ver a primeira aula de natação do meu filho, eu fazia assim, mas era... Eu me sentia assim, cumprindo uma missão em nome das pessoas que queriam ter uma vida equilibrada. Aí eu colocava na minha agenda, primeira aula de natação, e um monte de gente via a minha agenda, mas me pesava. Eu ia depois para as reuniões de noite, depois que eu colocava para dormir, eu ia trabalhar para mostrar que você levar essa vida em que você cobre tudo não significa que você seja uma profissional menos competente. E aí aquilo que você tinha, às vezes, os homens que viviam ainda na fórmula do patriarcado, né, que cuidavam daquilo e achavam que era a esposa que devia cuidar dos filhos, e, portanto, numa agenda muito mais ali para o trabalho, chegavam em casa, descansavam, faziam outras coisas, eu naturalmente ficava muito mais cansada. Então, assim, acho que eu paguei um preço para seguir adiante. Preço esse que eu fui tomar consciência maior mais tarde. E acho que eu fui passando por diferentes áreas, e no momento em que eu fui assumindo diretoria, estando mais presente em diferentes fóruns, mesmo em reuniões com autoridades governamentais e em reuniões mais relevantes, uma outra coisa que, além de me preparar em dobro, porque a gente se preparava em dobro para garantir que o conteúdo que eu falasse fosse ser melhor o suficiente para que eu não fosse desposicionada. E você chegava na reunião, eu imagino, eu não estava no painel anterior, mas a gente fala muito da energia que você já gasta antes de entrar na sala de reunião. Eu, como uma mulher com privilégio de mulher branca, de ter tido acesso a melhores instituições de ensino e formações, ainda assim, e aí eu só faço uma proxy para pensar o que é para a mulher
para a mulher preta, que tem que sofrer ainda mais barreiras antes de entrar na sala, sem falar das barreiras dentro da sala. Eu chegava em reunião, várias vezes era assim, os assistentes ficam na cadeira de trás. Falava, eu não sou assistente, ele é meu assistente. E aí eu comecei, em alguns momentos, eu acho que eu até tive uma reação que talvez tenha sido um pouco arrogante, para responder para essas pessoas que me diziam que era para eu ir para a cadeira de trás, ou que perguntavam, quando eu fui com um advogado externo para uma reunião, se eu ia entrar na sala. Aí eu falei, eu vou entrar na sala, talvez valha a pena você perguntar para ele se ele vai entrar na sala, porque ele veio me acompanhar. Porque eu queria gerar o constrangimento na pessoa, para a pessoa pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque faz você gastar uma energia. E a verdade é que me gastava energia. Parecia que eu estava muito poderosa, potente, plena ali, mas me gastava. Eu tinha saído da minha posição para conseguir voltar para falar sobre um tema técnico, fosse direito tributário. Eu fiz uma pós-graduação em direito tributário aqui nesta casa, fosse direito concorrencial, no fim, eu acho que eu sempre procurei estudar muito das diferentes matérias e passei por diferentes áreas na Ambev, então eu sempre me preocupei antes de entrar na primeira reunião, estudava loucamente, estudava de madrugada, e isso muito indo na síndrome da impostora, para usar o clichê no momento, mas que você tocou nela também, que é: será que eu vou fazer o suficiente? Vou estar ali? Será que eu tenho repertório suficiente? E aí a gente acaba tendo repertório em dobro. É bom por um lado, mas por outro você desperdiça muita energia. Energia essa que você poderia usar em outras coisas ou simplesmente em ter uma vida mais saudável. Então, assim, acho que não é dizer que eu me arrependo, mas eu tenho, para mim, é uma responsabilidade de ter passado por isso. O fato de eu ter sido, talvez, a primeira mulher C-level, né? Ou seja, da diretoria estatutária da empresa, e ter aberto, ter me cortado, para usar a metáfora, né, em vários espinhos, ter tido que abrir eu acho que a trilha. Eu tenho uma preocupação muito grande de que outras mulheres não se firam da mesma forma. E se isso acontecer, que tomem consciência rapidamente para poder cicatrizar o quanto antes e saber que a gente está ali. Então, a Camila falou, acho que teve alguma menção à mentoria. Foi um negócio que eu comecei a fazer relativamente cedo. Eu faço a mentoria já há alguns anos para o Instituto Ser Mais, que é um instituto de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Então, por exemplo, na época da pandemia, eu tive que reaprender o que era essa mentoria. E eu também acho que eu comecei essa mentoria com uma visão da pessoa privilegiada e míope em alguma medida. Eu sempre me achei muito interessada, sempre fui ler todos os livros de diferentes aspectos antropológicos e efeitos do racismo, do machismo e de outros ismos. Mas a verdade é que eu também tinha muita limitação dentro do meu lugar de pessoa privilegiada. Na hora que entrou na pandemia, eu tinha pessoas que eu mentorava, que estavam procurando uma forma de trabalho, mas que estavam preocupadas com saúde alimentar da família. Era muito básico. Eu tinha que ajustar tudo que eu estava falando. E aí eu me vali de outras ex-mentoradas minhas que estavam mais próximas dessa realidade para que eu aprendesse um pouco mais e a gente fizesse papos juntas, para fazer a ponte, para me dizer em alguns momentos, me puxar de volta e trazer. Eu acho que, de novo, foi aquilo em que eu aprendi muito. Eu entrei no conselho da WIL também, que é a Women in Leadership in Latin America, então, com uma preocupação de aumentar a inclusão, e eu tenho uma visão muito de que... Está acabando o tempo? De que a equidade... ela é boa não só para as mulheres, mas para os homens também. Acho que os homens... e aqui não é para fazer... Os homens não são vítimas, tá? Só para deixar claro. Mas tem um pedaço, sabe? O homem ter a visão de que tem que ser o herói, o inabalável, o não vulnerável, e tudo isso deixando... E aí eu falo não só do mundo corporativo, mas das outras estruturas hierárquicas, todo mundo doente. Porque todo mundo acha que tem que ser herói, ninguém é herói. Porque, de novo, volto ao meu ponto inicial da imperfeição, que vem o tempo inteiro torturando a gente, porque cria-se o ideal de perfeição,
o ideal do herói, e a gente busca. Eu tenho muita visão de que a gente tem que buscar, sim, a excelência técnica, estudar muito, aprender. Acho que todo mundo que está aqui tem essa busca da excelência acadêmica, mas a gente tem sempre que ponderar a que preço a gente está fazendo as coisas e quem está à nossa volta, o que está passando para fazer aquilo. De novo, para metáfora, mas é a discussão de a gente dizer, poxa, vamos ver como cada um se performa e dá a mesma chance. Talvez eu vá para um clichê aqui, mas é você entregar o Fusca para um, a Ferrari para o outro e falar, vamos ver quem chega primeiro. Tudo bem, se esse daqui dirigir muito mal e bater no caminho inteiro, talvez não chegue junto com o outro. Mas a probabilidade está a favor de alguém nessa história. E eu acho que a gente ainda trabalha com a probabilidade a favor de um grupo muito pequeno. E é para mudar essa probabilidade que eu tenho procurado atuar muito. Então, dentro da minha área, acho que desde que eu assumi a vice-presidência ali na Ambev, e as meninas que estão aqui comigo sabem disso, a gente não fecha nenhuma vaga se eu não tiver entrevistado. E, portanto, as pessoas têm que entrevistar e têm que chegar até mim. Alguém de algum grupo subrepresentado, não basta ser mulher nessa linha, tá? Então, a gente pode até não decidir trazer essa pessoa. Mas na hora que eu falei, tem que ter uma pessoa preta, eu preciso entrevistar. E aí, no começo falaram, mas talvez a gente demore mais para fechar a vaga. Eu falei, talvez a gente demore mais. E talvez a gente sofrendo sobrecarga por conta disso, a gente procure mais mecanismos. E talvez a gente aprenda mais. Porque quando eu falo na diversidade, não é só pela bandeira social, que eu acho que é importante, mas porque traz perspectiva diferente. Quando eu falei da minha miopia há pouco, né, de perceber, na hora que eu tenho uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, tá há 5 anos, já viveu algumas das coisas, a mãe foi ser alfabetizada depois que ela começou a trabalhar e pagou a alfabetização da mãe, concluindo, eu trago para todo mundo uma perspectiva. Então, a gente pode ter uma abordagem mais inovadora, a gente pode aprender a lidar melhor com tecnologia. Todo mundo está ali para aprender a entender o algoritmo, entender o que ele diz. E tendo as diferentes perspectivas, a gente consegue ter um resultado muito mais rico. E isso se prova na prática, só para dizer, que eu observei e é observado nos últimos anos, que a gente passou a ser uma área que gera mais resultados com este grupo mais diverso. Ainda tem muito para fazer, não acho que eu cheguei no lugar do sonho, nem no lugar que é devido, mas eu acho que é esse o caminho. Obrigada, acho que eu cumpri o tempo. Tá ligado? Tá ligado, né? Bom, eu acho que tá indo tão bem quanto, né, Camila? Não sei se tão bem quanto o outro. Realmente, o último painel da manhã foi inspirador, assim. E eu falei pra Camila no almoço, né? Poxa, Camila, não sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas enfim. Eu vou tentar aqui dar a minha experiência, um pouquinho da minha experiência e perspectiva como servidora pública, né? Eu sou servidora pública. Diferente da Camila, eu não planejei nada. Eu gosto muito de planejar, eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar, mas, curiosamente, minha carreira não foi nada planejada. Nem economia, eu sou economista, nem economia foi planejada. Eu fazia ciências políticas e me apaixonei por microeconomia numa aula de introdução a micro. E aí fui para micro. Defesa da concorrência, eu caí de paraquedas lá na CEAI, porque foi o que eu consegui depois que eu me formei. E lá eu me apaixonei por defesa da concorrência, e lá eu conheci a carreira da qual eu faço parte hoje, né, que é especialista em políticas públicas, gestão governamental. Mas somos grandes generalistas, na verdade, embora, né, comece com especialista. E conheci pessoas que me inspiraram lá, e aí foi, enfim, resolvi ir atrás dessa carreira um pouco depois, na verdade. Primeiro eu fui temporária no CAD, aí no CAD eu continuei gostando de defesa da concorrência. Antes de ser gestora, eu trabalhei numa empresa de distribuição de energia elétrica com regulação. E aí, quando eu voltei para o CAD, eu quis continuar vendo regulação. Fui lá para um grupo de estudos que tinha acabado de ser formado. E aí veio 2011, aquela loucura de transição de lei, né, da 8884 para 12529. E como a Camila falou, quem passou por aquele
por aquele evento ali, né? Algumas pessoas estão aqui que passaram, aquilo marcou a gente, assim, né? Eu acho que a gente sai do CAD, mas o CAD nunca mais sai da gente depois daquilo. Foi uma das coisas, e foi coisas voluntárias, né? Teve gente, a gente estava todo mundo ali, teve algumas pessoas ali muito comprometidas, muito afim, e com lideranças que estavam no lugar certo na hora certa, e que tomaram ali aquele trabalho, e a gente se juntou, e acho que sem dúvida foi o trabalho mais interessante assim que eu já tive, foi de fazer essa mudança, né, do novo CAD, colocar alguns tijolinhos ali. E aí, quando veio o novo CAD, eu fui para a coordenação de mercados regulados, e onde eu fiquei 9 anos. Fiquei muito tempo lá. E quando eu saí do CAD, eu estava meio em dúvida do que fazer. Acho que eu fiquei muito surpresa e muito grata de receber alguns convites de alguns órgãos, de pessoas que, enfim, eu não tinha muita noção. Acho que eu sempre vivi nesse mundinho da defesa da concorrência, ali no CAD, e eu não tinha noção quanto as pessoas de outras áreas do governo, que a gente interagia, que nos buscavam para tirar dúvidas ou para, enfim, discutir sobre algumas questões, eu não tinha ideia do quanto o nosso trabalho era visto. E aí, quando eu saí, eu recebi alguns telefonemas, enfim, você não quer trabalhar aqui? Enfim, fiquei muito feliz com aqueles convites, não esperava. E aí, o convite que mais me chamou a atenção, que eu gostei, assim, foi a NPD, que tinha acabado de ser criada. Diferente do CAD, eu não tinha nada, tinha, assim, acho que 30 pessoas quando eu cheguei lá, uma sala ali, um andar num dos ministérios. Mas foi justamente essa coisa de construir algo novo e de ajudar, né? E eu tentei levar a minha experiência de construir, né, o CAD para lá, que me chamou a atenção. E aí eu fui lá aprender, depois de 15 anos, fui lá aprender uma coisa totalmente nova, que foi proteção de dados. E estaria lá até hoje, gostei muito da experiência, mas estaria lá até hoje se eu não tivesse recebido um outro convite, que é para a Casa Civil, que é onde eu estou hoje, que meio que juntava tudo que eu fiz no CAD, proteção de dados, e na parte de mercados regulados. Hoje eu estou na Casa Civil, na Secretaria de Análise Governamental e na parte de regulação. Então, todo o chão de fábrica ali que eu fiz, dos casos de fiscalização e tal, eu aplico hoje num nível de formulação de política pública que é super interessante. Então, acho que o fio condutor da minha carreira, embora não tenha sido planejamento, foi meio que o que me motivava, o que eu tinha afinidade, o que eu gostava. Eu fui escolhendo coisas que no final das contas, eu acho que elas se complementaram e fizeram sentido e se encaixaram numa carreira que eu gosto muito, que eu tenho muita satisfação de ter servidora pública. Eu sei que tem um estereótipo de serviço público, né? Mas, enfim, eu conheço muitas pessoas brilhantes e fantásticas que são servidores. E eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com essas pessoas e de ter trabalhado com essas pessoas. E eu tenho muita satisfação de ser servidora pública. Eu tenho muito orgulho dos tijolinhos que eu deixei por aí e, enfim, das contribuições que eu dei por onde eu passei até hoje. E aí, indo um pouco, né, para a questão de ser mulher. Quando a gente entra no serviço, claro que tem todo o esforço para trás, né? Porque é um concurso, então... Mas tem um esforço para trás, né? Que talvez... É muito interessante a pesquisa que foi apresentada aqui no segundo painel pela professora Sheila, sobre quanto que a mulher, né, tem essa dificuldade mais de participar, de aprender. Então, quando a gente chega para fazer a prova, já vem com isso, mas quando você chega, né, é mais ou menos equilibrado. Eu acho que no CAD, eu acho que assim, eu vi várias falas aqui hoje de despertar para isso mais tarde. Quando eu cheguei na CEAI, quando eu cheguei no CAD, né, na primeira vez, eu também tinha essa coisa assim, eu sou brother, né? A galera vai para a NAT, eu sou brother, né? Eles me contam e tal. E eu lembro que eu olhava para o conselho do CAD, por exemplo, que era só homem e tinha só Elizabeth Farina, na verdade, a primeira vez que trabalhei lá. E era incrível ter uma mulher como presidente, eu achava. Eu achava totalmente normal ser 6 conselheiros, 6 homens, uai. Não é assim em todo lugar? Não é assim que funciona sempre? E aí a gente teve algumas lideranças pontuais, né? Na SDE,
na SEAI, mas não lá no topo, teve a presidente Farina, mas nunca teve, por exemplo, uma superintendente-geral mulher. E nem se fala nisso, nunca se falou nisso. Quer dizer, se falou isso uma vez, né, mas foi muito brevemente, infelizmente. O conselho sempre é majoritariamente homem, e é engraçado que a gente, assim, tem tantas mulheres tão capazes no direito da comunicação. Tem umas que me inspiram tanto, né? E que eu conheço há muito tempo e sei da competência, e que a gente continua achando. A gente tem que fazer um esforço para falar assim: nossa, gente, tem que ter mulher no conselho, né? Eu não acho que devia ser assim, sabe? E aí você vê, né, como que é conselho. Né? É aquela história. Quando é que vai ser o suficiente? Quando forem 7. Quando forem 7 conselheiros. Uma presidente e 7 conselheiros. E a gente ainda tem que fazer esse esforço, né? A gente tem que colocar uma mulher, gente, olha só, tem que colocar uma mulher, né? E que a gente vem discutindo isso. Eu acho que o governo agora, ele está com essa pauta de incluir mais mulheres, só que a gente ainda tem que fazer um esforço numa área que eu nem acho que tem tanta disparidade assim como outras áreas. Esses dias eu fui quando eu estava na NPD, eu fui num evento de fintech. Eu cheguei lá no evento de fintech e eu juro que eu mandei uma mensagem para minhas amigas. Eu falei, gente, não tem mulher nenhuma aqui. Só tem homem. Eu não estou tão acostumada com isso assim. Então, eu acho que tem essas coisas que a gente... Eu acho que no CAD, por exemplo, na Casa Civil também, na NPD também, eu acho que o nível ali gerencial, né, que é o nível que eu estava, de coordenador geral, eu acho que é bem equilibrado. Eu acho que ali não dá para dizer tanta coisa. Eu acho que eu nunca, assim, individualmente, para falar de coisas muito horríveis, eu acho que não, mas são aquelas coisas pequenas que você vai aguentando a vida inteira, né? Eu lembro bem lá no comecinho que eu tinha 2 colegas de trabalho, nosso chefe foi promovido e levou os 2 juntos. Eu falei, nossa, eu sou péssima, porque não me levaram. Levaram eles e não me levaram. E aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ele, eu pedi. Você queria ir, você devia ter pedido. Aí, gente, mas eu posso pedir assim? É uma coisa que parece boba. Tô terminando. Mas vamos lá. Eu queria só tocar num ponto que eu acho muito importante, que eu acho que é o principal do meu desafio hoje, que é o ser mãe. Eu acho que ser mulher é muito difícil, mas, de novo, eu também estou falando de um ponto de um lugar de muito privilégio, né? Porque eu tive muito privilégio na vida inteira. Mas ser mãe é um peso. A Letícia estava falando aqui da culpa, de querer estar lá, de não sei o quê. Eu não vejo pai ter esse tipo de culpa. Eu não vejo pai falando, mas eu queria tanto estar na primeira aula do meu filho. Por quê? Porque o peso de criação de filhos é colocado todo no ombro da mulher, sempre. Os meus filhos, quando ficam doentes na escola, eles vão ligar, a escola vai ligar 50 vezes para mim antes de ligar para o pai. Né? Quando eu viajei algumas vezes pelo CAD, com filhos muito pequenos, né, bebezinhos, sempre me perguntava, né, e aí, você deixou as crianças com quem? Com a sua mãe? Com a babá? Gente, meu marido é totalmente capaz de cuidar dos filhos dele, assim. Ele não tem problema. E eu nunca ouvi essa pergunta para nenhum dos meus colegas homens que tinham filhos da mesma idade que o meu. Mas onde ficou o seu filho? Com a sua mulher? Ai, gente. Então, eu acho que o desafio maior, claro que tem um desafio imenso em navegar em certas áreas e também de furar um pouco essa bolha de cargos mais gerenciais, mais altos, de liderança, até no serviço público, mas eu acho que a maternidade ela coloca um peso nas costas, assim, de responsabilidade, de mais horas e mais esforço mesmo, porque é você que tem que estar no grupo da mãe, porque pai nenhum participa da droga do grupo. As mães vão te procurar, né? A escola vai te ligar, vão sempre te perguntar por quê. Ninguém faz essas perguntas para o pai, ninguém questiona o pai, ninguém pergunta para o pai se o menino, né, levou a cartolina para a escola. É sempre, olha, mãezinha, fulaninho esqueceu a lancheira hoje. Então, eu acho que isso... e essa culpa que a gente sente, eu acho, é muito disso. É desse peso que coloca nas nossas costas, sabe? Então, acho que eu parei. Oi, boa tarde. Meu nome é Lenisa.
Eu sou conselheira do CAD e é uma honra gigantesca estar aqui na Sanfran, que eu aprendi com o Guilherme, que foi o meu assessor, porque essa sigla é para poucos. Não é qualquer um que pode chamar que é Sanfran, não. E também poder participar do evento do IA, para mim, gente, que honra gigantesca. Esse é o primeiro evento que minha mãe falou, que orgulho por você estar lá. É o primeiro. Então, eu sei que muitos já me conhecem. Eu não sei se vocês já ouviram alguns números estarrecedores sobre a participação da mulher no Poder Judiciário. Não sei se vocês ouviram antes. Mas só para vocês saberem, olha, na OAB Federal hoje, nós somos 694 mil inscritas. E homens são 659 mil, ou seja, somos a maioria, né, de advogadas. Né? Eu achava que isso tinha que ter alguma proporcionalidade na representação em outros lugares. Cara, não. É muito díspare. Só para vocês terem... os tribunais superiores são compostos por 19,6% de mulheres. A justiça estadual como um todo tem 37% de participação feminina. Justiça militar é sacanagem. 3,7% são mulheres. E a Justiça Federal são 50%. A gente está quase chegando lá. E aí tem o Tribunal do CAD, que só tem eu, resistência. Né? Eu tenho que falar algumas coisas sobre mim, porque a gente está tratando muito aqui de uma conversa muito pessoal. Né? Eu sou a única conselheira hoje do CAD, que eu espero que isso mude em breve. Eu sou mãe de um menino de 20, uma menina de 10, e eu também tenho uma condição um pouco peculiar, que eu faço parte daquele grupo de pessoas muito legais que estão dentro do espectro autista. Isso muda muito a percepção que eu tenho do mundo como um todo. Para muitos, eu sou esquisita. Eu entendo isso. Eu relevo. Mas me dá também uma visão muito objetiva do que o meu universo é e daquilo que ele deveria ser. Então, minha história começa... Eu sempre advoguei na área do direito tributário. E aí eu recebi o convite para ser assessora do ministro Sebastião Reis, no STJ, que compõe uma turma de direito penal. E dentro do direito penal eu percebi que há injustiças, né? E há injustiças também no direito sancionatório. Então, eu acabei desenvolvendo a minha carreira acadêmica, eu fiz 2 mestrados e hoje eu sou doutoranda, todos na área do direito sancionatório, porque eu sempre acho que preciso de um olhar feminino. Porque o olhar feminino ele é mais amplo. Ele considera todos os fatoriais para conseguir sopesar uma multa ou tentar, né, nessa busca incessante que eu me encontro, que é tentar entender o que é justo e o que é injusto. Isso, para mim, é muito difícil. E também, além da academia, eu fui também conselheira do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é majoritariamente masculino, porque a área tributária é historicamente masculina, porque tem aquela inverdade que é que mulheres não são muito inclinadas à área de exatas. A gente não faz muito cálculo, é inverdade isso. Toda mulher sabe, pelo menos presume, quanto de fralda seu filho usa por semana. A gente tem muito mais noção disso do que qualquer homem. Tal. E no CARF, eu também integrei um colegiado majoritariamente masculino. E hoje eu estou aqui sozinha no CAD. Então, eu tenho uma percepção um pouco diferente das minhas colegas. Eu tenho a seguinte constatação do meu histórico, que me leva a dizer com segurança. Aqui eu peço até desculpas se isso for parecer crítica, mas não é. É uma constatação. Tá? A diferença entre homens e mulheres, basicamente, é o seguinte. Homens formam grupos indissociáveis em que uns não julgam os outros. Mulheres têm uma tendência a julgar a sua colega. A mulher tem uma competitividade nata. Então, a gente sempre acha que a gente tem que fazer melhor do que a outra, porque parece que a gente está sempre competindo. Mas isso decorre da própria natureza masculina. Porque eles são tão brothers entre eles, que eles sempre colocam as mulheres para disputar o espaço que eles acham que podem definir para a mulher. Então, fica muito pequenininho para todas nós participarmos. Né? E aí acaba que cria uma rivalidade inexistente. A gente está sempre medindo a outra. Gente, isso é surreal. A gente mede a roupa, a gente mede a felicidade, a gente mede a produtividade, a gente mede como que ela lida com a vida e com os filhos e tal. E aí, passou um período que foi muito ruim para todo mundo, mas que me demonstrou uma coisa muito nítida. A pandemia serviu para mostrar para os homens que eles não fazem quase nada.
E que eles nos julgam, né, quando a gente deixa de fazer também. Por que eu estou dizendo isso? Porque vários de vocês já tiveram audiência comigo com a minha filha atrás. Né? Porque durante a pandemia eu não tinha como exigir a ajuda de ninguém e eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser profissional e eu tenho que estar bem. Eu não sou a única mãe. Eu tenho colegas que são pais. Não lembro de nenhum passando por uma situação igual. Porque a gente tem que fazer. Não é a história? Alguém estava falando de lavar roupa, né? A mãe brasileira, ela sempre vai fazer de tudo para ajudar o seu filho. Vocês já pararam para pensar isso? Eu não sei vocês, mas na minha casa sempre foi assim. As meninas ajudavam em tudo, enquanto meu irmão podia ser só o belo do meu irmão. Ele nunca teve que ajudar em muita coisa. Então, isso é uma questão que a gente constrói dentro de casa. A gente não põe os nossos filhos para ajudarem a lavar roupa, a ajudar a cuidar da casa, nem fazer comida. A gente já espera uma ajuda maior das nossas filhas. E isso eu me culpo, porque às vezes eu me vejo repetindo esse mesmo movimento, que é difícil de romper, né? Hoje eu faço doutorado na UFMG. Eu estava dizendo aqui que eu dou graças a Deus porque a UFMG ela tem uma pegada feminina. Mas isso tudo, principalmente na área tributária, graças à professora Isabel Derzi, que é linda, ela é loira, ela é inteligente, ela é potente, ela é uma profissional mestre e ela tem como regra trazer mulheres. Isso é muito raro. Eu vejo que aqui não tem uma participação feminina tão grande, né? Então, a gente muda o mundo de acordo com cada mulher que passa pelo nosso local. Aí, eu sou de Brasília, candanga nascida e criada. Quase, e na história, e onde eu ainda posso tratar, todas as mulheres que acabam ganhando fama e destaque na sua posição, elas são estereotipadas. Ou ela é masculinizada, ou ela é doida, como Heloísa Helena, que era a senadora de Alagoas, masculinizada como todo mundo pressupunha que a Dilma era. Você sempre só tem dois papéis. Você não pode ser bonita, não que isso interfira em nada, gente, mas é tão engraçado como eles sempre dissociam a figura da mulher bonita da mulher capaz, da mulher, né? A gente tem sempre que se vestir de uma certa forma, a gente tem sempre que agradar o ambiente onde a gente está. E isso é típico de uma formação machista que é brasileira. A gente não espera que as nossas filhas saiam de casas feias, né? Agora, menino pode sair do jeito que for, porque é estilo. Sabe que são sempre dois pesos e duas medidas. Eu vejo porque eu reflito isso, eu faço isso, né? E isso é uma coisa que eu vou... está no meu dia a dia. Eu tento romper com essa forma cultural com que eu fui criada e eu acabo replicando indesejadamente. O que eu acho? A figura feminina, principalmente em colegiados, ela é mais do que necessária. Porque nós temos uma objetividade, e aqui eu falo de uma forma geral mesmo, independente de você ser mãe ou não, a mulher ela é muito mais objetiva, ela é muito mais eficiente. E outra, ela não tem medo de desagradar. Ela tem que fazer e acabou. A gente vai fazer. Né? A gente não tem esse viés de tentar agradar o nosso colega ou não. É lógico que a gente tenta compor quando for necessário. Mas a gente sabe que não adianta abaixar a cabeça tanto, porque a nossa história já mostrou que isso não nos levou a lugar nenhum. Né? Essa história de tentar sempre ser aceita, de tentar sempre ser a mais popular. É muito Mean Girls, sabe aquele filme? As meninas, garotas malvadas, né, em português. Chega, a gente tem que desconstruir isso, sabe? E eu acho também que a mulher, quando ela é sincera e transparente, ela não pode ser vista como esquisita. E aqui eu puxo a sardinha para o meu lado. Só somos diferentes. A gente só tem um quê diferente de não entender muito bem social cues. Né? Às vezes as pessoas são super sarcásticas comigo, eu não entendo, e eu respondo da forma em que eu entendo. Então, eu já fui taxada de esquisita na minha frente. Tá tudo bem. A gente aceita, né? Porque nós não somos iguais umas às outras. No CAD, o que eu posso falar todas as figuras femininas que me antecederam fizeram um puta de um trabalho. Porque eu sei que não foi fácil andar nos sapatos delas, nas épocas em que elas passaram, nem da forma como elas passaram. Eu vou dar um exemplo que muitas pessoas achavam, quando eu me candidatei à vaga no CAD, ao contrário do que o senso comum entende, eu não fui apoiada por ninguém. Eu apresentei meu currículo para a CNC e para a CNI e pedi, se vocês tiverem chance de indicar meu nome para o CAD, eu gostaria, por favor, porque eu quero levar a ideia do direito sancionatório para dentro do antitruste.
Quando foi a época da sabatina, infelizmente aqui não está o Braido, nem o Hoffman, nem o Sérgio, eu bati perna em todos os gabinetes e eu levei comigo o currículo dos meus colegas. Todos os senadores com quem eu passei, todas eles me olhavam de cima a baixo e falavam assim, mas por que você quer isso? Você não acha que é melhor você ficar em casa? Não foi nenhuma nem duas vezes. Por que você é a única mulher e por que você está trazendo o currículo dos seus colegas? Eu falei, porque só no coletivo é que eu sei que eu vou passar. Se eu tentar ir sozinha, eu sei que vocês vão me minar. Dito e feito, no dia da minha sabatina, eu sofri um boicote coletivo, que foi muito interessante. E a única senadora que estava lá, ela bateu nos meus ombros e falou assim, querida, desiste, é melhor deixar essa vaga para um homem. Porque quando a gente lida com economia, a mulher nunca é bem vista. E aí bastou um outro senador ouvir o que ela estava me falando e ele falou, não é assim. E aí ele me apoiou. Mas eu fui trucidada. Trucidada. Ninguém teria uma resposta diferente para o que me foi perguntado, porque a pergunta foi capciosa, né? Ela não tinha uma resposta certa nem adequada. Mas eu passei. E depois, dentro do conselho, muitos de vocês sabem que eu já passei também por situações terríveis. Eu já chorei numa sessão. Né? Isso, será que fariam contra um homem? Mas aconteceu comigo, porque é o que eu disse, é the brotherhood. Né? Os homens, eles são muito amigos entre si e as mulheres têm que aprender a ser assim. Sabe? A gente tem que ter essa amizade tão inabalável que a gente não possa nem criticar a posição do outro. Nós, mulheres, criticamos as nós mesmas. A gente fala, amiga, não tá bonito. Amiga, para. A gente fala. Homens não falam. Homens defendem a posição do amigo. E eu não queria que ninguém defendesse a minha posição, eu só queria que me respeitasse. Mas o respeito, quando ele falta para a maioria, você não consegue exigir. E não é aquela história, gente, respeito, eu sei que é conquistado, não é dado. Mas eu nunca desrespeitei ninguém. Porque eu sei que já não fazendo isso, eu já vou sofrer as penalidades por ser quem eu sou, com as minhas peculiaridades. Questões que eu não consigo mudar. Tem 44 anos que eu tento ser mais padronizada, que eu tento entender mais as coisas, mas eu não consigo. E chega um momento na vida que você toca o lasque-se. Lasque-se, gente, eu sou assim. Entendeu? E isso é uma coisa que eu estou ensinando os meus filhos, que cada um é de um jeito, não quer dizer que seja melhor ou pior. As pessoas presumem que eu não entendi, que eu não sou capaz, tecnicamente capaz. Mas quem me conhece, eu acho que o Guilherme pode dizer, sabe que, no mínimo, eu sou a mais dedicada. Eu sou aquela que tenta ouvir todas as partes, que estuda o processo como um todo, que vai atrás, porque eu sei que fazer menos só vai me colocar cada vez mais no ostracismo da história, porque as figuras masculinas elas sempre acabam sendo predominantes na história, por um lapso de alguém que redige a história. Né? Não sou eu que posso dizer como que a mídia vai retratar os votos que eu dou. Não me compete também defender o meu voto. E isso é o que esperam de mim para que eu tivesse um pouco mais de popularidade, mas não é isso que eu busco. O Tribunal do CAD ele não está ali para ser palco para ninguém. Ali não existe uma pessoa, somos um colegiado. E a gente só vai ser forte o suficiente enquanto todos nós entendermos isso. Olha, e aí eu vou trazer só mais um ponto, se é que eu posso ter um tempo. Eu fiz um estudo empírico uns anos atrás, em que eu disse que o que acabou de jogar a pá de cal sobre o Poder Judiciário foi a Benedita da TV Justiça. A TV Justiça foi um erro absurdo, porque a TV Justiça, antes da TV Justiça, os acórdãos tinham menos de 10 páginas e você tinha acórdãos muito mais técnicos. Hoje os acórdãos superam e muito 200 páginas. Por quê? Porque isso dá palco para o ministro que está lendo seu voto. São 83% de decisões monocráticas. 83%, isso é muito pouco de colegiado. Isso tudo é reflexo direto da TV Justiça, que acabou dando palco para os nomes e não para o colegiado. Então, é isso que eu falo. Não me importa, infelizmente, eu sou a única mulher hoje. Não é o desejado, mas o certo seria que o colegiado fosse composto de mais mulheres, para que todos pudessem ter um equilíbrio no ponto de vista, porque o ponto de vista feminino ele é sempre diferenciado. Isso fica muito mais evidente no tributário, quando a gente fala que a regressividade dos impostos é muito pior para a mulher, né, consumidora, a gente sofre muito mais com isso. No concorrencial, nem tanto, mas o que a gente vê no concorrencial nós temos advogadas brilhantes também.
e que passam o mesmo sufoco dentro do seu micro-universo, que são os escritórios. Isso eu percebo nitidamente. Você tem uma mulher que vai despachar, ela sabe de cor e salteado o processo. Ela sabe os pontos fracos e os pontos fortes. Chega um colega, ele fala 3 linhas e ele acha que ele comandou muito bem na audiência. Eu falo assim, nossa, eu estou percebendo que não é bem assim. Então, a gente vê que essa posição é universal e que a gente tem que romper isso de algum jeito. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Eu não vejo isso num prazo curto, principalmente no Poder Judiciário. Eu não vejo isso mudando. Porque a gente tem outro problema. Por exemplo, quando você vai concorrer a uma vaga de desembargador de TJ ou de TRF, você tem que ter apoio político. Isso não é uma função muito fácil para a mulher. Por exemplo, os TJs são compostos de 2/5 de representantes do Ministério Público. Quando você concorre para uma vaga, faz o concurso para o Ministério Público, necessariamente você tem que passar pela última fase, que é a prova oral. A banca é sempre composta da maioria gritante de homens. Então, você vê que the brotherhood funciona ali. Então, você acaba captando muito mais amigos do que amigas para dentro da carreira. O que eu posso pedir encarecidamente para todas vocês que estão aqui é: não se cobrem tanto. Não se cobrem tanto. A mulher é perfeccionista por vários fatores e a gente acaba desistindo no meio do caminho porque a gente acha que não vai fazer tão bem feito. Não se cobrem tanto. Não parem no meio do caminho. Façam. O fazer é melhor do que não fazer, né? Independente. E arrisquem mais, sabe? Acho que é isso. Acho que a gente pode arriscar muito mais. A gente pode contar que vai ter sempre uma mulher que vai estar de olho também, que vai ajudar a vida de vocês de um jeito que for possível. Então, e se a gente passar isso para a próxima geração e para a próxima, pode ser que a gente modifique um pouco essa estrutura tão complicada que a gente sofre, né? Bom, é isso, gente. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Camila pela vinda do Rio e pelas palavras. A Letícia também, pela experiência compartilhada conosco. Pela Cristiane, minha colega de governo. E pela Lenisa também. Obrigado por tudo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo. Eu conversava aqui com a organização também, e eu sei que tem evento e tem voos na sequência. Eu queria só primeiro deixar um testemunho meu também como homem, né, e como parte dessa fraternidade masculina que, com razão, vocês se referiram. E, de fato, é uma questão enorme que a gente tem que reconhecer e lutar no dia a dia. Eu tenho esposa e tenho 2 filhas pequenas e tenho feito um esforço desde então, principalmente desde que elas nasceram, para que essas questões ficassem muito latentes e discutidas e aparentes no dia a dia da casa. Eu queria dividir com vocês uma experiência que foi muito marcante. Eu tenho pensado muito no Ministério da Fazenda como trazer para as pautas prioritárias, para a agenda prioritária do Ministério e do Governo, esses temas. É muito difícil isso, né? A gente está sempre discutindo arcabouço fiscal, reforma tributária, agora o CARF no Senado, enfim, nós vamos discutir segunda fase da reforma tributária da renda e patrimônio no segundo semestre. E esse tema aparece pouco, pelo menos tem aparecido pouco na casca, né? Eu sei que tem os grupos. Recentemente eu falei com a Tatiane Piscitelli, que me contou de um trabalho muito interessante, eu aprendi muito com ela, discutindo reforma tributária e as questões de gênero, que são muito, muito importantes e interessantes. Mas o desafio está dado. Eu queria aqui trazer, mais do que qualquer coisa, um reconhecimento, um testemunho de todo esse desafio. E lembro que quando eu fui estudante, eu fui estudante na São Francisco ali no começo dos anos 2000, e depois de um tempo estava na SAGE, na Casa Civil, como a Cristiane, e fui depois fazer pós-graduação na UNB, depois de um tempo longo. E já teve uma mudança ali que foi interessante. Assim, eu queria dividir esse testemunho, que foi a primeira aula de um professor de Direito Constitucional, reconhecido. E eu lembro da São Francisco, era muito pouco negociado e pouco discutido, principalmente a ementa do começo do semestre letivo. E quando ele apresentou a ementa e saiu explicando, várias pessoas, em especiais meninas, mulheres negras, que levantavam a mão e diziam assim: não, eu não concordo com esse plano, porque você está trazendo aqui para a ação de direito constitucional
a gente não está lendo, não tem na bibliografia nenhuma mulher, ou tem uma mulher, não tem... E ele foi constrangido a mudar o plano, o roteiro do semestre de estudo. Assim. Então, de fato, teve que... Para ele conseguir pactuar com legitimidade o começo do semestre, ele teve que voltar atrás e ajustar. E foi algo que marcou, porque a graduação na São Francisco, no começo dos anos 2000, não tinha isso. Era algo muito... Assim, o professor falava de um lugar, normalmente o professor homem, não necessariamente mais, mas o professor homem na minha experiência. E acho que isso tem mudado. E eu tenho pensado nisso, porque o Ministério anuncia amanhã, junto com o presidente Lula, o plano de transição ecológica. A gente tem falado de transição ecológica, a gente tem discutido com a equipe da Samara, que está aqui, com a equipe outras equipes do Ministério da Justiça, da SECOM, a transição digital. São grandes eixos de transformação do mundo. O mundo passa por grandes transformações e o Brasil precisa se adequar com inteligência, com progressismo a essas novas condições e se adequar com coordenação, né? com muito trabalho, com disciplina. E acho que, ainda que principalmente na nossa bolha, ou enfim, na minha bolha, ainda acha que houve uma evolução como essa que eu retratei. Assim, acho que falta muito ainda. Então, reconhecendo e compartilhando aqui um pouco o que eu ouço da minha esposa no dia a dia, o que eu tenho pensado muito com as minhas filhas. Essas grandes transições precisam seguir, mas sempre lembrando de transições que já estão aí pautadas e dadas e a gente não consegue fazer a travessia, né? Precisamos seguir fazendo a travessia nesses pontos principais. Eu queria só dizer isso, agradecer as 4 painelistas e pedir aqui para a Marcela e o pessoal também da organização que coordene a próxima mesa, porque nós estamos com o horário super em cima. Obrigado a todos.